Fala pessoal, beleza? Hoje nós vai estar falando um pouquinho de algarismo significativo, como não errar por esse detalhe na prova. Dito isso, bora lá pro vídeo. O que é algarismo significativo? Pessoal, de uma maneira simples para falar para vocês, algarismo significativo é o tanto de número que a gente tem aqui para colocar na conta. Um exemplo aqui seria o 23, a gente tem dois algarismos significativos. E o 2,3 a gente também temos os dois números significativos, que é o 2 e o 3. Então, são dois números significativos, para que quando a gente for colocar alguma conta, eles vão entrar nessa conta. É a regra básica, todo número diferente de zero conta. Um exemplo do 1 ao 9, todos eles conta. O zero, que tá a charada do negócio. Zero entre os números conta, só que o zero à esquerda não conta, beleza? Bora lá. Contagem, regra de contagem. Dígitos de 1 a 9 sempre são significativo. De 1 a 9 sempre são significativo. Beleza. O zero entre os números diferente de zero, zero internos, são significativo. Um exemplo aqui é o 203. Esse zero aqui, ele entra na conta porque senão ia ficar 23. Então 203, o zero entra na conta. Zero à esquerda do primeiro dígito, diferente de zero, não são significativo. Um exemplo aqui, vamos dividir, ó. O 47 e o 0047, esse zero aqui, eles não entram na conta, porque ele não tem relevância na conta. Então, a gente vai contar só o 47. Então, são dois números significativos. Zero à direita em um número com vírgula decimal são significativos, indicando maior precisão. Um exemplo, 12,3 e 12,300. 300 é maior, dá uma precisão maior. Quando a gente for fazer um cálculo que precise somar cada vez mais as vírgulas, então esse zero aqui, ele sim é significativo, para a gente colocar em notação científica. Em notação científica, todos os dígitos do coeficiente são significativos. A potência de 10 não. Então aqui a gente está falando que o coeficiente ele é e a potência de 10 não, beleza? Próximo PDF. Galera, aqui eu vou fazer um exemplo simples para você. Quando a gente for fazer uma conta, a gente sabe que o 2,3 é 2,3, também tem vários zero aqui. Então, a gente está falando só 2,3, beleza? Vezes 1,45. O resultado vai dar 3,335. Só que a gente precisa colocar e arredondar ele. Então, ele vai ficar 3,3. Soma e subtração. O resultado menor dos números das casas decimais. Vou explicar melhor para vocês essa parte aqui. Porque a gente tem que usar assim. Beleza? Deixa eu pegar minha caneta. Aplicação em operação. Vamos, número 1. Adição e subtração. O resultado deve ter o mesmo número de casas decimais que o número com menor quantidade de casas decimais. Vou explicar para vocês aqui de uma forma simples. Aqui, após a vírgula, a gente vai ter 3 casas decimais aqui. Então, a gente vai fazer a conta e no de baixo a gente temos uma. A gente precisa fazer a conta e colocar no resultado final a casa decimal 1 só, porque é o menor, é 1. Se aqui fosse 22, fosse 23, aí seria 2, mas aqui é uma. Então a gente vai fazer 23,456 mais 1,2. O resultado vai estar 24,656. Pessoal, a gente precisa arredondar esse número. Arredondando ele, vai dar 24,7, porque ele está mais próximo do número 20 e do número 7. E lembrando que a gente tem uma casa decimal, então a gente vai arredondar ele uma casa decimal apenas, que é o 7, e ele está mais próximo do 7, então ele vai ser o número 7. Próximo exemplo aqui, número 2. Multiplicação e divisão. O resultado deve ter o mesmo número de algarismos significativo que um número com menor quantidade de significativo. Um exemplo aqui que eu dei para vocês. Vamos para o exemplo 2 aqui. Ó. Aqui nós temos 3 números significativos, que é o 2,35. Galera, aqui a gente está contando algarismo significativo. Aqui nós contou casa decimal. Então, algarismo significativo nós temos 3. Embaixo nós temos 4,1. A gente tem dois algarismos significativos. Fez a conta?
vai dar 9,635. A gente está mais próximo do 6, então a gente vai arredondar para 6, então vai ficar 9,6. A gente temos dois algarismos significativos no 4,1, então a gente precisa arredondar para dois algarismos significativos também. Então, aqui a gente fez com algarismo significativo, que são 2, e aqui a gente fez com o número de casa decimal. A diferença é que aqui é adição e subtração, aqui é multiplicação. Então, lembre disso. Adição e subtração, a gente conta casa decimal, casas decimais. Multiplicação, a gente vai contar algarismo significativo. Lembre disso, essa é a diferença do arredondamento. E por último, agora número 3. Arredondamento deve ser apenas no resultado final, não entre os cálculos intermediários para evitar a perda de precisão. Dito isso, vamos ver um exemplo aqui. Pessoal, 12,37 mais 7,89, a gente precisa somar essas vírgulas tudinho depois do final da conta que a gente vai arredondar ele. Então, o resultado deu 20,26. Aí agora a gente vai abaixar o vezes. Então, vezes vem para baixo. Vezes 2,3. Deu 46,50. Não, 46,598. Então, arredondando, pessoal, ele está mais próximo do 5 ou ele está mais próximo do 6? Ele está mais próximo do 6, porque é o 98. Então, a gente vai arredondar ele para 6. Então, o resultado deu 46,6. Então, a gente fez aqui uma subtração, não, uma adição e uma... A gente fez os dois cálculos agora. A gente fez uma adição e uma multiplicação. Só que a gente fez a multiplicação. Então, se é multiplicação, a gente precisa contar algarismo significativo. E aqui o menor que a gente tem é o 7,98. Então, a gente vai colocar esses três números, esses três algarismos significativos. O 2,3, beleza, ele está aqui na conta, mas o menor é o 7,98. Lembrando que é o do começo, pessoal, não é embaixo, é do começo. Então é 3 algarismos significativos. Então o resultado tem que ter 3 algarismos significativos. Um exemplo, se o resultado desse só 6,60, a gente precisaria colocar o zero, beleza? Como a gente está com 46, então o zero sai da conta. Então é 46,6, beleza? Entenderam essa parte? Então, a importância do uso. O uso correto do algarismo significativo é essencial para comunicar a precisão de medições em física, química e matemática, reduzir erros numéricos em cálculos científicos, garantir consistência em relação e experimentos, permitindo comparações confiáveis entre diferentes medições. Em resumo, algarismos significativos ajudam a expressar de forma clara e precisa quão confiável é um número ou uma medida, uma medição, sendo uma ferramenta fundamental para a prática científica e matemática. Pessoal, esse aqui foi o vídeo de algarismo significativo. Espero que tenha ajudado vocês aí quando for fazer algum arredondamento, alguma coisa. O próximo vídeo eu tô preparando aí, a gente vai começar já a entrar na física. A parte básica da física eu acho que eu finalizei já. Agora a gente vai entrar na física mais teórica, beleza? Então o próximo vídeo vai ser vetores e operação vetorial. Pessoal, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, assim vai estar me incentivando a continuar, beleza? Muito obrigado aí quem assistiu e até a próxima. Valeu, falou, fui!